Fala aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse aqui é o Farol.podcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Diogo Mota. Até troquei aqui. Tu viu que eu dei uma trocada? Olhei pra ela. Eu pensei que tu ia falar o teu nome como o meu, né? Essa foi eu sou Jéssica Fontinelli. Ó, e hoje a gente tá aqui com um casal maravilhoso, amigos nossos que a gente conhece aí há um tempo de internet, de amigos em comum. E, cara, fantástico. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite, trocar uma ideia aqui com a gente, tá? A honra é toda nossa, né, A honra é amor? nossa, um prazer enorme estar aqui com vocês. Depois daquele papo que a gente bateu no casamento do Danielzinho, né? Uma honra estar aqui com vocês, pessoal. Muito obrigado. Foi bem bacana, né? A gente foi no casamento de amigo nosso e aí a gente sentou na mesma mesa e aí ali começou uma conversa bem bacana e aí foi pra internet. É o do nada que favorece o reino. Conexões, né? Conexões. É isso aí. Aí a gente acompanha também os trabalhos de vocês pela internet, muito bacana. Eles têm um trabalho com um casal, com jovens, e aí eles vão falar um pouco mais a respeito agora. Amém. Então vamos lá, né, amor? Começa? Pessoal, eu sou o Neto, né? Esposo, neto, como a gente fala na célula, o neto da Luciana, né? E eu sou a Luciana do Neto. Temos um filhinho que é o bisnetinho, tá bom? Bisneto, ele não gosta de chamar bisnetinho, olha aí. É o bisneto. É o bisneto, tá bom? Tem 10 aninhos. Nós estamos ali, somos pastores na Djalma Batista, e é a Dani Djalma Batista. Trabalhamos com jovens no Authentic in Jesus, um projeto muito legal, interdenominacional. É um projeto muito bacana, cara, que é um negócio muito doido. Acho que uma das maiores experiências de vida que a gente já teve no ministério. Foi com o Authentic. E trabalhamos muito com casais, né? Temos célula de casais e é isso aí, é uma benção. Vai lá, meu amor. A gente, como o Neto falou, né, a gente tem essa experiência aí do Authentic, que pra gente foi a mais marcante. A gente também trabalha na liderança dos jovens da IADAN, né, que é do Amazonas. A gente também tá ali na comissão ajudando, fazendo toda a assistência. A gente também tem uma agência de publicidade e o nosso maior cliente é a igreja, é a TV e rádio Boas Novas. A gente tá bem envolvido ali naquela parte da eclésia, né? E também, com certeza, só reforçando aqui o que o Neto falou, a nossa maior experiência realmente foi com casais jovens, né? Há mais ou menos 10 anos, né, amor? Que a gente trabalha com casais. Nossa, caramba. Que jornada, né, cara? A gente tá começando faz 2 anos, né, amor? O que é isso? Faz 2 anos. Faz 2 anos, mais Mas olha aí, ó, todo mundo que tem 10 anos teve um ano, teve uma semana. A questão é não parar. 2 anos é tempo, hein? 2 anos é 2 anos é tempo. tempo. E a gente ouve muito, até pra contextualizar, a gente ouve muito de pessoas assim que entram, passam um tempinho, tem aquela emoção, depois sai, esfria, né? E a gente vem forte, e a gente espera continuar firme ali. A gente ora todos os dias, inclusive, por isso. Senhor, permite que a gente continue aqui na tua presença, que a gente possa glorificar e honrar o teu nome em todos os lugares que a gente vá, sabe? Então, muito obrigado novamente. Ó, pra você que tá assistindo a gente, cara, deixa teu joinha. Isso é tu que fala, né? Fala aí. Hoje tá trocado. Eu acho que vocês trocaram de lugar, né? Será que não é isso? É verdade. Eu acho que foi isso, exatamente. Fala aí, essa fala é tua. Ó, pra você que já nos acompanha aqui no canal e lá no Instagram também, então você já sabe, né, do processo. Compartilhe aí com um monte de gente que é pra alcançar mais pessoas. Agora, se você tá chegando nesse exato momento, seja muito bem-vindo. Essa comunidade aqui vai te acolher, vai te abraçar e juntos vamos crescer e amadurecer em espírito, tá bom? Fechado, olha aí. Pegou aí, ó. O recado é sempre dela, mas eu quero começar com algumas perguntas pra você. Como é, assim, os princípios de um casal cristão? Quais são os princípios que você conhece do casal cristão? Quais os perigos e desafios que a família cristã enfrenta? E também quais os cuidados e também os caminhos que os jovens precisam ter para que eles possam andar sempre na direção de Cristo, sabe? Então, fica com a gente até o final desse vídeo que a gente tem certeza que você vai encontrar muitas dessas respostas aqui nesse bate-papo com esse casal maravilhoso. Fechado? Bora junto, então? Eu ia comentar que a gente tem 2 anos na nossa caminhada, mas de casamento temos verdade. aí 14 anos. Foi na mesa, vocês contaram pra Mais que a gente, é verdade, né? mais que a Então, gente. já a gente serviu tem ali 10. como uma base e, ó, não foi fácil, gente. Não foi fácil, não. Quando a gente tem Jesus na nossa vida, é uma coisa, assim, sabe? totalmente diferente. Os desafios são diferentes, não deixa de ter, né? Mas é diferente. Sim. A gente sabe a quem recorrer, né? Agora, quando a gente não tem, que foi o nosso caso, foi muito complicado, foi muita guerra, foi muita batalha. E ali, mas acabou que tendo uma bagagem, né? Sim. Pra agora que a gente conhece Jesus de verdade, a gente tem uma experiência, eu tenho uma experiência
que falar para as pessoas, né? Não façam, E do que sigam não aqui. dá certo, né? Exatamente, do que não dá certo. Ó, a gente vai começar então. Primeiro conta pra gente um pouquinho das histórias de vocês. Origem, os pais, onde vocês vieram, como vocês conheceram. E a gente vai seguindo aqui. A gente vai parar nessa pergunta, essa certeza. Vai Essa até o final isso aqui, né? Essa história é longa. Essa mano. história Vamos. Cara, eu nasci no interior de Natal, cidade muito pequena, 5 mil habitantes, cara. Ele que diz que tem 5, só tem 1.000, mano. A Lu fala que 4 mil estão aqui em Manaus, né? Certeza absoluta, tem 10 ruas, gente, não cabe. Mas tu gosta da cidade, né, meu amor? Mas tu gosta. De boa, né? Coronel João Pessoa, até mandar um abraço aí. Alguém vai assistir isso daí Nossa, lá. A gente vai mandar pra Vai lá. ser longe, hein? abençoado, Vai. então mandar um abraço pra família. Quase todo mundo lá é Todo família. mundo é parente lá, gente. Ah, a É cidade é dele, né? Da total. família dele. O avô dele era entendi. prefeito Tipo lá, isso. sei lá quantas 1000 vezes. Meu avô 6 teve vezes, 4 mandatos. Foi prefeito 4 Olha vezes só que lá. legal. Que o meu nome é Antônio Emílio de Souza Neto, em homenagem ao meu avô, que é Antônio Emílio de Souza. E do bisneto é porque é E do bisneto a Alguma gente coisa. perpetua a geração, né? Crente é assim, aí a gente botou o nome no bisneto. Aí ele falou, pai, qual vai ser o nome do próximo? Tetra Neto? Aí eu digo, não, a mamãe parou, tá bom? Vamos dar uma segurada agora. Mas assim, sou filho da Maria Iris e Jussi Alves, são meus pais, amo de coração. Morrendo de saudade que 2 anos atrás, mais ou menos, ou 3 anos, 3 anos. eles se mudaram novamente pro Nordeste, estão na vida boa agora lá, né? Entendi. Tranquilidade, Plantando. merece muito, plantando lá na... Legal. Entendeu? Uma casa meio de veraneio, assim, no meio do. Meio que no sítio, sabe? Que tu coisa ouve os boa. pássaros cantando. É até um pouco distante da cidade. Distante a gente fala 1 quilômetro, né? É distante da cidade. É bem aqui, mano. Bem do ladinho, né? Mas assim, e é isso, né? Viemos pra Manaus, sou formado em odontologia, tá bom? Já já a Lu se apresenta. Só que eu não exerço. Exerço algumas outras práticas, trabalho no mercado financeiro, tenho algumas outras coisas aí que a gente faz. Somos pastores na Djalma Batista, como a gente já falou, líderes do Autêntico, líderes da Rede Jovens Somos Um. Rede Jovens Somos Um. Tem que falar que senão o pessoal mata a gente também. né? Fala. Então, Manda um abraço pra eles. manda- Todo sábado, Rede Jovens Somos Um na Djalma Batista. É uma bênção, pessoal. Olha. Também somos líderes auxiliares ali no Somos Jovens, projeto geral da IEADAN. A gente fez um congresso de jovens agora 1 mês e meio atrás, né, meu amor? Mais ou menos. Quase 10 mil jovens, esse negócio absurdo. Cara. Olha que Muito, legal. muito, muito top. Foi maravilhoso. Muito Presença bom, de Deus, assim, tremenda. É basicamente isso, né, meu amor? Legal. Só isso, é. Só aí. Caramba, Então aceitou muita Jesus coisa. como? Conta aí rapidinho. Conta cara. aqui, mas é verdade, uma boa pergunta. Rapaz, fala que vai demorar esse negócio aqui, cara. Cara, aceitei Jesus, bicho. Foi muita onda. Vamos lá. Foi Eu muita abençoado. Não, foi muita onda. A forma que eu aceitei Jesus. Uhum. Minha mãe veio do Nordeste com meu pai. Ah. Isso 16, 17 anos atrás, tá? Uhum. A gente trabalhava com mercadinho aqui em Manaus. Muita gente veio do Nordeste. Minha família toda até hoje trabalha com mercadinho aqui. Sim. E mercadinho, algumas facilidades, meu pai e minha mãe trabalhavam muito, só me dava o recurso, né? E a gente ficava bem tranquilo, vida boa, sabe? Aquele jovem que dorme até tarde, não fazia nada da vida. Bem assim. Né? E aí, cara, Poxa, eu não sei se tu lembra, Diogo, acho que tu lembra, daquela época de Counter-Strike. Oh, lembra? Ô, Lan House em Manaus, que bombou. Tinha Não sei até se lembra. viradão, né? Viradão, Aham. bombou, Counter-Strike. E eu estudava na escola na época, Santa Terezinha, tá? Fazendo propaganda aqui, eu nem podia, Não, né? pode. Ainda mais, Pode falar. Santa Patrocina, Terezinha, que eu não patrocina. curto muito essa escola. Entendi. Santa Terezinha patrocina o programa aqui, Santa Ó, qualquer Terezinha, questão por tá aí. bom? E aí, querido, o que acontece? Eu comecei a matar... O pessoal da até a 8ª série saía meio-dia da aula. A gente, como era primeiro ano, saía meio-dia e 50. Uhum. E aí, todo dia eu matava a aula. A última aula, saía escondidinho Saía com o pessoal da mais cedo. 8ª. Pra quê? Pra Jogar. Jogar Counter-Strike. E todo dia pegando falta e indo mal demais na escola. E eu cheguei com meu pai e minha mãe, não tive coragem de falar. A gente pode até falar isso um pouco lá na frente. Acho que sinceridade é tudo, né? A gente tem que ter uma vida embasada na verdade. Eu aprendi muito com isso. Porque assim, cara, eu mentia muito. Não, tá tudo bem, pai, mas eu não quero mudar dessa escola, eu não gosto muito dela. Eu só pedia pra sair da escola. Sim. Porque eu queria ir pra outra escola, até uma do governo, pra eu passar, que eu já sabia que ia dar problema no final do ano. Ia dar problema. E aí, cara, o que acontece? Eu enrolei, eu falei, caramba, minha mãe vai me mandar de volta pro Nordeste, que ela vai saber que quando ela souber que eu vou reprovar. E fui enganando a minha mãe, enganei minha mãe, cara. Eita. Isso acho que foi um dos meus maiores erros aí. Que eu decepcionei muito os meus pais com isso. E, cara, foi muito triste essa questão.
Mas assim, não me orgulho de falar isso, pelo amor de Deus, tá? Mas aqui vamos falar a verdade. Né? Vamos usar o exemplo. Uhum. E aí eu menti, cara. E aí eu reprovo, faço a minha mãe comprar todo o material do segundo ano, mentindo pra ela. Nossa. E ela comprou todo o material, material de escola, sabe que não é barato. Gasta um dinheirinho legal. E ela comprou quando ela vai me matricular. E eu, eita, eu vou aproveitar até agora, porque minha mãe vai me mandar embora quando ela souber isso daqui. Aí eu brincando na rua, jogando bola na rua, brincando, fazendo tudo com os amigos, curtindo a vida adoidada, como disse o ditado. Porque sabia que ia acabar a mamata e ia embora. E aí a minha mãe, quando descobre, chega em casa, cara, eu tava lá no meu quarto, ela... Você é uma vergonha! Você me decepcionou, você mentiu. Nossa. Cara, velho, ela nem me bateu nesse dia, só as palavras. Só as palavras já rasgou no meio. Me acabaram, assim, e falou que ia me mandar pro Nordeste e tudo. Só que tinha moça, que era secretária da nossa casa. E ela trabalhava, ela era da IEADAN. E foi na época que surgiu os encontros com Deus, aquela época, 2001, acho, 2000, 98 para 2001. E, cara... Nesse final de semana, isso era uma terça, quarta-feira, na sexta tinha encontro com Deus. E aí tinha um brother meu que jogava bola comigo na rua, o Valbert Wellington, até mandar um abraço pra ele aí. Ele que meio que me ganhou pra Jesus, realmente, que ele falava, ei, Neto, bora pra igreja, eu sai fora, crente não sei o quê. Ainda bagunçava com ele ainda, Pra não falar outras coisas que não podem aqui, que eu bagunçava com ele. Eu entendo. Eu vou ser crente lá nada, doido, vai aproveitar a vida, eu falava pra ele. Caramba. E aí, esse cara, tu ainda vai ser crente comigo. Naquela época, todo socialzão. Ele andava todo socialzão e tal, gravatinho. Tá doido, olha o jeito que tu tá andando aí, bicho. Tá maluco? E aí ele, cara, tu ainda vai ser crente. Aí a mulher fala pra mamãe, a secretária lá, Dona Elza, o nome dela. Dona Iris, é o seguinte, eu vi que o Netinho, você tava brigando com o Netinho. Jesus pode sim transformar a vida dele e tudo. Vai ter um encontro na nossa igreja na sexta-feira. A senhora não quer que ele vá não, Dona Iris? Rapaz, a mãe sobe com mais de mim, obrigado. Você vai pro encontro sexta-feira. Cara, aí eu cheguei naquele encontro, velho. Com raiva. Com raiva, entendeu? Com raiva. Bagunçando, esse meu amigo também foi. E a gente bagunçando muito, brincando. Ele todo feliz que tava lá. E eu nem dando moral pro pessoal. Cara, só sei que a gente chegou nesse encontro, Deus falou tanto comigo, não posso falar aqui porque tem alguns que não foram pro encontro, não pode. Isso é uma regra do encontro, você não pode falar das palestras. Eu bato do silêncio. Ai, cara, Deus me pegou de uma forma que eu voltei. Ai, me perdoa. E assim, cara, e aí de lá pra cá, minha vida foi sendo transformada. E o mais incrível disso tudo, é uma promessa bíblica, né? Crei no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Cara, sem eu fazer nada. Minha família, que era muito católica, essa promessa foi se cumprindo, meus tios se convertendo, minhas tias se convertendo. Até hoje estão na igreja, firmes aí. E Deus é muito fiel, muito maravilhoso. Muitas vezes viraram até pastores. Isso, tem várias pessoas crescendo, desenvolvendo aí. Primos meus lá na cidadezinha que tem 5 mil habitantes. 1000. Que ela fala que tem 1000, tocam lá no louvor da igreja e tá, cara, muito legal, entendeu? E tudo começou a partir de mim, depois da minha irmã, uma sementinha, né? E vai, entendeu? Algo que Deus vai cumprindo muitas vezes sem a gente precisar falar, porque na correria do dia a dia a gente não tem tanto contato com a família, cara. E assim, isso não é legal também. Eu falo pra Lu que a gente tem que melhorar. Um tempo desse a gente chamou até uma tia minha, tia Deísa, mandar outro abraço. Abraço pra todo mundo. Pode mandar. Nordestino, meu filho. E a gente, caloroso, né? E a gente fez um churrasco, cara, foi muito legal. Só com os primos, alguns familiares. Olha que legal. Final do ano passado a gente foi lá com a nossa mãe, mas a gente tem que valorizar isso da família. Esse tempo em família, né? É muito curto, a gente tem que valorizar, entendeu? Não só porque nós somos uma família, mas a família no geral a gente tá parentes, falando. Né? Vai lá, meu amor, senão a gente vai tomar muito tempo aqui. Imagina, mas essa é a história legal. É tímido, né? Essa é a história forte. A história é forte, cara. História de conversão do Netão aí, ó. Converteu a força. A mãe botou na rédea ali, embora que você vai. Eu lembrei da história do banquete, né? Vá lá, obrigue eles a entrar. Pronto. Obrigue eles a entrar. É verdade. Faz sentido. Fala um pouquinho pra gente a tua aí agora, Lu. Cara, minha história é totalmente o avesso. Totalmente o avesso. Ela era pagodeira, gente. Eu gostava de festa. Não tenho cara, né? Mas eu gostava. Não, eu sou a Luciana, né? Sou publicitária por formação. Eu esqueci de dizer que eu apresento o programa Somos Jovens todo sábado na rádio.
rádio, às vezes na TV também. Legal. Tenho agência de publicidade, como eu já falei antes e tudo mais. Sou mãe, esposa. Uhum. Mas a minha história de conversão, ela foi diferente. O Neto falou aqui que ele tem um pai, tem uma mãe e tudo mais. Eu não tive um pai, né, na verdade. Deixa eu ver se eu coloco Pai presente? certo. Não, deixa eu ver se eu coloco certo. É assim, ó, quando a minha mãe descobriu que estava grávida, ela descobriu com 3 meses, eu acho, e aí quando ela falou pro meu pai biológico, ele abandonou ela. E até hoje eu não sei quem ele é, não sei nome, não sei nada. Mas eu tenho um esposo da minha tia, que era onde a minha mãe morava, né? Uhum. Na época, que me criou como filha. Então, tipo assim, eu não senti falta de um pai porque eu tinha alguém, eu tinha uma né? figura, né? Uhum. Hoje ele tem 85 anos, né? E ele é o avô do bisneto, ele é o sogro do neto, né? Então, a gente faz tudo. Ele me deu estudo, me deu tudo. Toda a estrutura que eu tenho hoje, assim, de formação, eu sei que veio dele, né? De educação, tudo. Então, assim, eu não tive um pai e isso não me parou, né? Porque às vezes, o que eu vejo hoje nessa geração? Porque eu não tenho isso, porque é isso, porque é aquilo. Sempre é uma desculpa, né? Só que desculpa, ela convence o outro, mas ela não te faz cumprir o propósito, né? Então, eu não sei em que momento me tornei essa pessoa mais forte, onde isso não me parou. Eu não consigo encontrar, às vezes eu fico pensando, quando foi, né? Porque uma hora ou outra eu devo ter me questionado, mas eu nem me lembro se isso aconteceu, né? Então, aí eu ia pra festa e tudo mais, muito nova ainda. Eu nunca fui proibida de nada, porque eu sempre era muito responsável. Então, não tem problema, ela pode ir. Eu tinha muitos amigos e tudo mais. E aí a gente ia pras festas, não sei o que. Só que eu também ia pra catequese. Eu também dava hóstia na boca do povo, que era coroinha. Entendi. Eu era coroinha. Coroinha. Mas aí, quando era de noite, eu ia embora pra festa e tudo mais. Mas, tipo, eu não ia pra festa pra ficar com um monte de gente, eu não ia pra festa pra beber. Se divertir, né? Eu nunca bebi, nunca fumei, nem nada disso. Eu até digo que eu sou tão doida que se eu fizesse isso, eu não sei o que eu ia fazer, né? Eu acho que eu me arranou por aí. Mas, tipo, eu ia pra festa porque eu gostava de dançar, eu gostava de estar com as pessoas e tal. Isso é muito característica minha do Neto, assim. A gente gosta muito de estar com pessoas, né? E aí, um belo dia, eu tinha um namorado e ele tem um irmão e esse menino se converteu do nada. Mas esse menino, que na teoria era o meu cunhado, esse menino, ele mudou da água pro vinho. Ele era doido e tal, e do nada ele... Mudou. Crente, gospel, sabe? Aquele negócio assim, cara, que coisa diferente. E aí eu comecei a olhar e eu disse assim, tu tá diferente. Aí ele falou, cara, se tu viver o que eu tô vivendo agora, tu nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ele sempre falava alguma coisa assim, né? Aí eu falei, quero ir na tua igreja. Aí, beleza. Aí um dia ele foi lá e me levou na igreja. Nesse dia não teve apelo, porque era um dia de... Sabe aquele culto de campanha? Porque era uma igreja pequena, foi a mesma igreja que o Neto se converteu. Era uma igreja do tamanho desse estúdio aqui, bem pequenininha mesmo, sabe? Olha aí, Abraham, falando teu estúdio aqui, ó. Olha aí, mano. Não, mas é pequena. Estão falando bem, uma igreja do tamanho... O meu estúdio é grande, então, do tamanho da igreja, glória a Deus. Não cabia quase ninguém, né? Não, porque imagina, não cabia ninguém. Se tinha uma pessoa visitante, as pessoas sabiam que era visitante. Não fizeram nenhum apelo. São os melhores. Né? Aí não fizeram nenhum apelo. Aí, tipo, vendo... E eu lá chorando. Eu não sabia nem porque eu tava chorando, mas eu tava chorando. Chorando. Aí, beleza, terminou o culto, não fizeram apelo. Eu falei, e aí? Quero mais. Aí ele disse assim, acabou o culto. Porque ele também era novo convertido e tal. Acabou o culto. Eu falei, tá. Não fizeram apelo, não? Não fizeram apelo. Era uma campanha, cara, pessoal no reteté. Só não te interrompendo, cara, essa igrejinha era muito doida. É mesmo. Cara, quando tinha rede jovem, irmão, a gente saía da igreja só pra visitante entrar na igreja. Ficava cheio de visitante, a gente ficava do lado tipo, de fora. 120 pessoas, 130 pessoas, a gente lá fora, todo mundo apertado lá dentro. É muito legal. As pessoas por cima, nas escadas, assim, no chão. E a galera, pra aquela época, eles estavam muito à frente do tempo. Naquela época, a gente já botava luz e tal, iluminação, maior onda, mas a iluminação sabe? era aquele globo, tá? As condições financeiras, Esse não. é o globo. Mas aí fazia festa, né? Não? Fazia festa. E aí eu peguei, quando foi no domingo, era a volta de um seminário de batalha espiritual, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu fui pra esse culto, quando chegou lá. Aí eu já não sei mais, fizeram apelo, eu já tava lá na frente chorando. Não sei nem como eu cheguei lá. Eu sei que eu cheguei. E aí todo mundo começou, olha, tu vai pra célula. Eu não sabia nada. Não sabia as palavras célula, encontro com Deus. Eu nunca tinha ouvido na minha vida. As pessoas, elas falavam um crentez tão fluente que eu não entendia nada. É porque tem um dialeto do crente, né? Eu morro de medo de ficar fluente nisso, porque depois a gente as pessoas não vão entender, né? Já aconteceu de a gente pegar um novo convertido e a gente tá falando, cara, é engraçado como vocês falam, que tipo, a pessoa não entendeu. Eu falo, meu Deus, eu tenho que parar com isso. Então eu fico com medo, misericórdia, não sei o que, misericórdia, sabe? Esse negócio assim. Aí eu não entendia nada. Aí as meninas ficaram muito meu bem, só que eu era muito ruim.
Eu era muito ruim, assim, tipo, vou enganar ela. Hoje eu não vou. Aí, tipo, tem a lição, sei lá, lição 5 do livro, sei lá do que, da consolidação. Aí eu estudava primeiro, pra poder eu perguntar coisas que ela não sabia responder, só de ruim, sabe? Aí, eu era Ficava testando ali, né? Só que era uma estratégia que eu creio que foi de Deus, assim, porque era a forma que eu me aprofundava na palavra, entende? E aí, quando passou 2 semanas, teve um encontro com Deus. Eu garanto pra vocês, se eu não tivesse ido pro encontro com Deus, eu não tava aqui pra contar a história. Porque realmente mudou a minha vida. Aí, de lá em diante, nunca mais, assim. Eu tô até hoje aqui e eu sei que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim. Nossa. E aí, depois de um ano, eu conheci o Neto e tudo mais. Nessa igreja? Nessa igreja. Ela ficava vindo atrás de muito mim. Muito lindo. Ficava me procurando Ele direto. fica dizendo que eu era afim dele. Coitado. Mas aí, a gente se conheceu e desde lá, a gente nunca mais, assim... aliás, teve um tempo em que namoro de jovem, né? A gente termina 1000 vezes e volta 1002, né? E ok, mas a gente, desde lá, a gente tomou a decisão de, tipo, viver pra Deus mesmo. Teve o tempo que a gente... Mais ele, né? Que aí ele caiu na gandaia e tal. E aí depois a gente conta como a gente casou, porque essa parada é sinistra. Essa é a história do momento, certeza. Essa história... Porque as pessoas olham pra gente, elas pensam assim, ó. Eles trabalham com casais, eles escolheram esperar. São perfeitos. São lindos. Nossa, que família maravilhosa. E não sei o que, não sei o que. Só que ninguém sabe como a gente casou. Bastidor, né? Ninguém assim sabe como olham pra vocês, vê a gente fazendo alguma coisa pro Senhor, né? De relevância, né? E pensa assim, cara, tá tudo certo. Não é bem assim, a gente fez tudo errado. Aquela... Já conto logo. Mas Deus consertou tudo, né? Mas a decisão de viver em Cristo, igual você falou, Jéssica, quando a gente não conheceu o Senhor, agora a gente sabe a quem recorrer. Foi exatamente o que aconteceu. E a diferença é que a gente estava dentro da igreja. Porque acontece de você estar dentro da igreja e você acabar querendo fazer coisas erradas e você, por medo de a igreja te recriminar, você não fala. Por medo da reação do próximo, você não fala. Mas a verdade é que a gente tem que saber qual a opinião do céu a nosso respeito, e não a opinião do outro. E também não é preciso chegar lá na frente, no palco. Gente, eu fiz isso. Gente, se expor pra todo mundo. Mas escolha vai no crente mais maduro, sabe? É verdade. Pra conversar, pra abrir teu coração ali, receber um conselho. A gente tem que ter muita sabedoria e humildade pra deixar o outro orientar também. E essa questão da humildade, às vezes a gente associa muito do outro pra gente. Mas quando se torna a nosso respeito, a gente... Não, porque não precisa, porque o Senhor já ouviu. Eu não preciso de orientação. Não, eu não preciso de ajuda. E é normal que isso aconteça. Mas para e pensa, todas as pessoas que realmente são curadas, elas recorreram a alguém. Sim. Elas foram aconselhadas. E assim, eu sou muito grata à Área 59, que foi a nossa primeira igreja, a IADAN, porque nós passamos lá cerca de 10 anos e onde o nosso caráter ele foi forjado, sabe? O nosso caráter de Cristo, assim, tipo... Não, eu não faço isso porque isso não agrada o Senhor, eu vou servir, eu vou lavar cadeira, eu vou me pendurar, a gente vai... Eu aprendi a lavar peixe, gente, eu não sabia lavar peixe. Eu aprendi a lavar peixe porque eu fui criada como? Luciana, seu marido é seu emprego, você não precisa fazer nada na sua casa, porque você vai ter muito dinheiro, você vai trabalhar, você vai ser uma pessoa extremamente competente, você não precisa de ninguém. Tô esperando dinheiro, tá? Agora. Só que quando eu chego na igreja, quando você casa, é tudo diferente. Honre seu marido, cuide do seu marido, faça isso. Então, imagina o choque que eu tive quando eu casei. Ali, né? Mas eu aprendi a lavar peixe, aprendi a lavar banheiro, tudo dentro da igreja. A igreja foi uma escola pra mim. Sim. Eu aprendi a amar pessoas, porque antigamente as pessoas elas me serviam. Eu tinha secretário, eu tinha isso, eu tinha uma professora que não sei o que ficava lá me esperando na hora que eu chegasse e tal. Então, mudou. Então, era uma realidade totalmente diferente. O Neto é super amor. Eu costumo dizer que o Neto é a melhor parte de mim. Porque eu não fui criada... tipo, a minha família ela é muito unida. Vamos nos ajudar? Vamos nos ajudar. Mas só entre nós. O Neto é o coletivo. É Jesus, sabe? Galera, eu quero que todo mundo esteja bem e tal. E eu não tinha isso. Então, de vez em quando, o velho homem quer ressuscitar, sabe? Que nada. Aí, meu amor, eu disse, é verdade, tá certo. já sei tudo logo, né? certo. E é assim que a gente vai aprendendo. Mas essa é a nossa história, né, amor? Antes de a gente se conhecer em Jesus. Olha só que legal, cara. E vocês se conheceram, como vocês falaram, dentro da igreja. E aí, depois de quanto tempo, assim, vocês casaram? Ou vocês viveram um tempinho, namoraram? Como é que foi? Só pra eu enrolei ela. E quanto tempo veio o filho?
Olha, Se fosse enrolei outra, ela tava 6 meio das tuas anos. pernas. 6 anos? E tu, Não, eu só enrolei quanto? 12, né? Ah, o dobro. E aí, vocês estão competindo? 12 anos, Ô, moço. Diogo, Foi tu o dobro. ganhou de mim, cara. Eu ganhei, dessa Foi o vez eu dobro, ganhei. foi o Meu dobro, Deus, é. que vergonha. Mas enfim, mudando de assunto. Próximo. Na casa vai cair pra gente, irmão. Vai Muda cair o aqui, né? assunto Deixa aí. quieto. E depois de 6 anos, vocês casaram. E depois de quanto tempo veio o filho? Essa é a nossa história. A gente terminou depois de 6 anos porque a gente havia caído. A gente tinha mantido relação sexual fora do casamento. Entendi. Então, que a gente chama de cair dentro da igreja, Uhum. né? E como a gente exercia um cargo de liderança dentro da igreja e tudo mais, a gente não suportou não confessar. Pesado, né? A gente não suportou e foi difícil. E quando a gente confessou, ainda assim, pra gente a ferida ainda estava muito aberta, a igreja era muito pequena, como eu falei pra vocês. Então a gente não se suportava. Tipo, pra gente, a gente tinha que começar do zero e alguém tinha que ir embora. Então que o Neto fosse embora. Alguém tinha que ir embora. E Ele. ele tinha que ir, né? Ele vai embora. E aí a gente tinha muitos amigos que eram de outras igrejas e tal. A gente sempre se relacionou muito com outras pessoas e tudo mais, fora da igreja, né? E a gente tinha um amigo, que é o Khaled, né? Não, Khaled. Que sempre Um abraço, estudou. um abraço, Um abraço, Meu Khaled. irmão. Camilinha é minha amiga. Aquela... E... Que é a igreja do Danielzinho. É, a igreja Foi do lá que a gente Daniel. conheceu o Um Daniel. abraço pro Daniel. O Danielzinho de novo, aquela. E aí, ele tinha estudado com o Neto e a gente era amigo. E a gente tem o mesmo tempo de relacionamento um com o outro. Tipo, a Camila também começou a namorar com o Khaled na mesma época e tal. Tá. Então a gente sempre tava Trocou junto. mais ideias ali, né? Tava junto. Eles eram na mesma sala e tal. E aí o Neto foi visitar várias igrejas e parou na do Khaled. E ele sentiu paz de estar lá. E aí ele disse, olha, Lu, tô indo pra outra igreja e tal. Eu falei, falou. Boa Beleza. sorte. Tá tudo certo. Vai na fé, né? E aí, beleza. E aí eu continuei nessa igreja, só que a irmã dele era muito minha amiga. Eu dormia com ela e tudo mais. A gente dividia a cama, fazia tudo junto, né? E aí, foi quando, depois de 6 meses, né, já tava tocando lá na igreja e tal. Porque a gente Já sempre tinha foi, se levantado, irmão. a de gente novo. foi sempre foi muito sério, muito envolvido com a obra, então era natural que isso acontecesse logo, né? Sim. E o Khaled conhecendo o Neto, sabendo do caráter dele e tudo mais, não precisou esperar tanto tempo. E aí, quando foi nesse período, passou uns 6 meses, ele já tava lá tocando, tinha vindo do reencontro, crente, gospel, gospel. No fogo, né? Tava no Aí- fuego. E eu tinha vindo de um outro encontro, que eu tinha ido trabalhar já, né? Eu tinha ido trabalhar nesse encontro e tal, e aí uma irmã veio e me falou assim, eu tive um sonho. Ela disse assim, eu sonhei que tinha uma moça grávida do Neto. Eu falei, a senhora tem que conversar com ele mesmo. Porque do jeito que ele tá, só Jesus na causa e tal, não sei o quê. Aí eu falei, fale com ele. Aí ela foi e falou com ele, aí ele ficou mal, né? Diz que ele ficou pensando, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha O que eu vida, fiz? né? E tal. E aí passou um tempo, eu fui ao médico e aí ela tinha passado uma ultrassom pra mim e tal. E aí quando eu cheguei lá, foi assim, muito do nada, real. Quando eu cheguei lá, Era a tua, moça grávida. ela colocou o negocinho lá pra ver, né? Ela disse assim, olha, um menino. Oh. Assim. Aí eu falei, Como assim? Tu não sabia, não Mas suspeitava? Não, eu era mais nada? magra que tu. Aí, olha, eu falei, como é que é? Eu não tinha me relacionado com ninguém. Eu não falava com ninguém. Eu não tinha namorado, eu não tinha nada. Como é que eu tô grávida, E né? era o quê? 6 meses? 7. Meu Deus! Caramba, Eu tava tá com bom. 27 semanas. Caramba. 27 semanas. E aí, tipo, eu não tinha barriga, eu não tinha nada, de verdade. Mas assim, depois que eu descobri, deu 2 semanas, minha barriga tava bem aqui, assim, ó. Explodiu, né? E aí foi quando eu falei, meu Deus, e agora? Aí ela falou, olha, calma, presta atenção em tudo que eu vou te falar e tal. Você tá com 27 semanas e tal. Possa ser que seu filho esteja mais velho do que isso, porque como você não sabia, você não se alimentava, ele não cresceu e tal. Ele tinha que estar pesando 1,5 kg, ele tá com 700 gramas. Se demorasse mais 2 semanas, ele poderia morrer e tal. Várias coisas assim, ela foi Nossa. diagnosticando, né? E a Aí- cabeça fritando, né? Não, Com eu muita queria informação. matar todo mundo, sei lá o que eu queria fazer, eu queria ir embora. Nossa. Aí foi quando eu saí de lá e eu liguei pro Neto. Eu já tinha apagado o número do Neto, eu não falava com o Neto sei lá quanto tempo. E aí eu liguei Neto pra ele. recebeu a ligação, olhou e falou Quando assim... ele viu que era Parabéns. eu, aí Meu ele Deus. disse, Lu, ele já entendeu assim, Lu. Aí eu falei, preciso falar contigo. Aí ele veio me dizer que tu tá grávida. Foi a primeira coisa que Cara eu da falei. história da irmã. Ah, Na hora. Aí eu falei, eu comecei a chorar mal e tal. E a mamãe, não, porque a gente vai cuidar. Eu falei, eu não quero, porque acontece, né? Eu não Aham. tenho vergonha de dizer que eu passei por esse processo de rejeição. Porque todo mundo, ai, que lindo e tal, não sei o Mas quê. não é Pra mim não assim, foi né? assim. Pra mim não foi assim. A gente entende, E eu passei, eu acho que uns 5 dias, assim, aí, tipo, eu me lembro que na primeira noite
Eu só durmo de bruço. Na primeira noite eu disse assim, meu Deus. Aí a mamãe, tu vai dormir de bruço? Eu disse, eu vou. Aí virei. Porque eu tava assimilando tudo isso, né? Sim, processando E aí eu fui, conversei com meu pai, contei pra ele. Aí meu pai disse assim, olha... Porque eu disse assim, pai, eu não quero casar. Não quero casar, eu já tenho carro, já tenho casa, eu tenho meu trabalho, eu não preciso. Aquela velha história, seu marido... Eu que precisava casar contigo, já tinha carro, já tinha casa, já tinha tudo, mãe. Mas eram os meus argumentos, né? Eram os meus argumentos. Pai, eu não preciso e tal, blá, blá, blá. Aí papai disse assim, olha, o Neto é uma pessoa que lhe respeita a nossa família, esteve aqui muito tempo, e você não tem o direito de fazer essa criança nascer sem pai. Nossa. Olha o posicionamento de um pai, né? Meu pai, ele não é cristão. Oh. Ele não é. E aí, beleza. Aí eu, não liguei. Tava rebelde naquela época, não queria papo com ninguém. E aí, eu lembro que tem um tio meu, que a gente sempre viaja junto e tal. E ele foi muito direto comigo. Ele disse assim, e aí, já conversou com o Neto? Assim mesmo. No café da família que a gente sempre fazia. O tio dela gosta só de mim. Gosta muito dele. Aí eu falei, não vou falar. Eu respondi assim. Aí ele falou, mas na nossa família não tem espaço pra mãe solteira, não. Se tem um marido que quer casar, não tem espaço. Rapaz, assim, amor, só pra falar, a gente falou quanto ao teu pai. Cara, foi, acho que a única vez na minha vida que eu saí sozinho com meu pai, eu sentei no restaurante, só eu e ele, pra ter uma conversa de filho com o pai. Porque meu pai trabalhou muito a vida toda. Trabalhou muito. Meu pai acordava às 6 da manhã, dormia de só trabalho, cara. Nunca usufruiu de nada, só trabalho. Só trabalho. E aí eu lembro que a gente foi trocar de carro na época, uma coisa assim, a gente foi olhar o carro, aí ele falou, filho, vamos almoçar junto? A gente pegou, foi lá, um tempinho, fomos almoçar, sentamos no restaurante, e ele começou a falar comigo. Cara, poço de sabedoria, meu velho, né, cara? Nossa. Eu falo sabedoria bruta, porque o pessoal acha que ele é militar, todo amigo meu pergunta, teu pai é militar? Ele é. E aí ele conversando comigo, e aí ele falou, filho, decida pelo certo, o que é o correto a se fazer. Olha só o novo posicionamento de pai também, de novo. O que é o correto, por isso que o que é o correto a se fazer? É você pegar e criar esse menino, você se casar. Você gosta dela, vocês formam um casal legal, a gente vai dar todo apoio, toda ajuda, mas vocês precisam tomar uma decisão, tomar uma atitude. Cara, desse dia eu decidi, aí eu acho que no outro dia eu já liguei pra ela, e a gente não se amando, entendeu? Como ela falou, eu não tava com ninguém na época, já tinha me convertido... De verdade. Tinha, como é que é, voltado pro caminho do Senhor. Como é que é a música? Tem uma música muito antiga, uma música muito antiga do Fruto Sagrado. Diz assim a letra: melhor que estar perdido longe de casa é estar perdido dentro da própria casa, né? É mais fácil se encontrar. É mais fácil se encontrar. E aí, dentro da igreja, eu tava meio perdido. Fui lá com o Khaled, meu irmão, é um cara que eu tenho que ser grato a minha vida toda, porque ele estendeu a mão pra mim. Como ele e o pai dele, o pastor João Nunes, foram sábios. Pastora Hermínia também. Pastora Hermínia também, ao me segurar, me blindar nesse momento de dificuldade. Eles falaram, eu tinha saído de uma igreja na época, eles falaram, filho, se você quiser passar esse momento aqui e você quiser voltar depois, tudo bem por nós, não tem problema nenhum. Poxa, olha só o ambiente acolhedor, foi leve. Na minha vida foi muito, isso daí, eu sou muito grato quanto a isso, né? E outras coisas, no futuro a gente deve chegar, não sei se vai dar tempo, mas é muita história. Mas a gente vai chegar o pós disso tudo aí. Mas assim, sou muito grato a eles, porque eles também me ajudaram muito. E aí a gente pegou, conversou e decidimos. Juntos. O amor, aí que a gente entra, a Lu sempre fala isso, o amor é uma decisão. É uma decisão. Exatamente. A decisão é você se doar pelo outro. A gente quer muito casar, sendo feliz, amando. Quando, emocionado, na verdade, ali, né? Emocionado, acho que essa é a palavra. Porque antigamente as pessoas... Não era um casamento arranjado, você chegava no dia do teu casamento e conhecia o teu marido. Tomava a decisão. Mas não tinha separação, porque eles decidiram levar adiante até o final. Sim. E foi o que aconteceu com a gente, né, amor? Com certeza. O mais interessante, só trazendo analogia, né? Antigamente, o que acontecia se rasgava o teu sapato, cara? Que foi a palavra que o pastor João Nunes deu no nosso casamento. No nosso casamento. O que acontecia? Costurava. Tu tinha quantos sapateiros para arrumar teu sapato? Ninguém jogava o sapato fora. Hoje em dia a gente joga fora. Hoje em dia joga fora, né? e compra outra. A mesma coisa querem fazer com casamento. Nos dias de hoje, entendeu? Se a gente parar pra pensar. A gente tá se acostumando a trocar muito rápido. As pessoas, elas são praticamente... não, ali tem um tênis da Nike, esse daqui não presta mais, joga fora, entendeu? Sendo que tem pessoas também que precisam, né? E cara, isso é
Mas realmente o nosso casamento foi uma decisão. E assim, só pra gente adiantar um pouco até devido ao tempo, o nosso filho foi o maior presente de Deus pra gente, cara. Foi algo que Ele foi mudou. um milagre também. Um milagre, mudou nossas vidas. Cara, não sei se tu viu ele, já conversou, mas o moleque é um moleque Ele é fora da curva. Eu não vou nem deixar ele ouvir isso aqui, porque ele não se achar, né? Tem que tomar cuidado. Mas, cara, é um menino muito inteligente, entendeu? De muito, Deus, a gente costuma dizer que ele é mais crente que todo mundo dentro da casa. muito, entendeu? Ontem ele tava lendo a bíbliazinha dele lá. Quantos ele tá? 10 anos. Cara, o moleque é... E eu creio que o Senhor tem grandes coisas pra vida dele. Eu sempre profetizo na vida dele. Tenho orgulho de ser pai dele, de ele ser meu filho. E Deus tem uma família maravilhosa pra ele, uma esposa maravilhosa. A gente tem que profetizar desde cedo, né? É verdade. Ele vai ser Faz muita diferença, diferença. entendeu? Que ele vai estar numa esfera da sociedade de relevância pra fazer diferença. Acho que a gente tem que falar muito profetizar sobre os nossos filhos, principalmente no dia de hoje, com o que querem fazer, né? É verdade. Que a gente vê por A aí. verdade é que na Terra a maior autoridade sobre a vida dos filhos são os pais. Não são os professores, não são os amigos, mas hoje está invertendo isso. Na verdade, E a gente precisa se posicionar. A gente precisa usar essa autoridade. Às vezes a gente tem, a gente não usa. Isso, exatamente. E fica refém do mundo. Refém do Porque mundo, vai pra dos ensinamentos escola, do mundo. vai pra escola e pega exemplo a professora. Sim. Aí pega exemplo os amigos. Aí vai pegando exemplo de todo mundo. E aí, a gente teve uma conversa séria com o Gustavo, que é nosso filho mais velho. Falei assim, ei, mano, acorda. O que a gente tá fazendo aqui de bom? Tu só tá vendo coisa ruim agora? Aí foi quando ele caiu em si e falou assim, é verdade, mãe, eu tô sendo influenciado. Aí volta, porque é uma guerra. A gente vive uma guerra. Cara, isso é muito legal que tu falou sobre ser influenciado. Eu tenho até algo aqui, é meio polêmico, tá bom? Pode assim, ficar à vontade, a gente mas gosta assim, de acho que a gente pode... Não, fica à vontade. mas eu acho que é muito importante falar. A gente fala de... Quando tu tá trabalhando em algo, tu tem uma empresa, tu quer pessoas de caráter, né? Sim. Então, cara, eu aprendi isso cedo, eu falei pra Lu, escolha uma escola pro seu filho, cara, de caráter. Existem escolas de caráter, de princípio. Ah, mas como assim, Neto? Escola de caráter? Cara, vou dar um exemplo. Uma amiga da Lu... A gente estava procurando escola, né? Estávamos procurando escola. E a gente procura as escolas com nomes conhecidos. Sim. A gente tinha condições de pagar e tudo mais, a gente começou a procurar. E o Neto, ele fez diferente comigo. Quando eu saí visitando todas essas escolas, ele disse assim, amor, nós vivemos os princípios de Deus. Por que a gente não está procurando uma escola com esses princípios? Não, porque no meu caso era, não, você tem que estudar, você tem que saber falar não sei quantos idiomas e não sei quantos... Então eu fui doutrinada assim, dentro de casa. A gente liga muito pra estrutura em si, entendeu? Só que estrutura não dá, acho que, experiência pra vida. E na mesma época que eu tava procurando, uma amiga minha também tava procurando pra filha dela. E aí a gente pegou e encontrou uma escola maravilhosa, que é aqui por perto até, que a gente diz, só vai tirar o bisneto lá quando não tiver mais a série, né? Porque não tem o ensino médio lá. Então, se não tiver, a gente vai ter que tirar. Sim. Mas até então, ele vai ficar lá até o final, até o nono ano. Princípios, excelente, ler a Bíblia todo dia. A Bíblia é um material didático, tá? Faz parte ali, parte. Assim, ó, na mesma hora que eles ensinam, a ciência diz que o homem veio do macaco, não sei o que, mas abra sua Bíblia lá em Gênesis. Eles fazem junto, sabe? Eles dizem que ensinam a criança a aprender Feira de ciência deles sobre Israel. Muito legal. Tudo diferente. Legal. E aí, ele pegou, ficou lá e tal, e eu me lembro que quando foi na primeira lista, disseram assim, ó, aí a senhora tem ou todo branco ou todo preto. E aí eu disse assim, meu Deus, eu não tô achando nas lojas e tal, porque não tem todo branco ou todo preto, sem marca, que eles queriam. Aí eu cheguei com a diretora, e eles lá são curto e grossos. Eu falei, eu não tô achando e tal. Mãe, se a senhora continuar procurando em lojas de marca, a senhora não vai achar. Mas se a senhora for lá na loja fulana de tal, a senhora vai achar. E é R$39. Não é barato ainda. Assim, aí eu... Nossa. Tá, isso aí. Não, mas o bacana, pra resumir, 6 meses depois, essa outra escola que a gente queríamos colocar o nosso filho, a mesma amiga dela foi e voltou com a gente, que ela também é cristã hoje, uma benção, moça, mas arrependida. Colocou a filha dela, mas arrependida. Cara, a filha dela totalmente influenciável. Toda semana queria uma bolsa nova por causa da influência das crianças. Status, né? Entendeu? Por causa dessa questão de status. Tá estudando com pessoa tal, deputado tal. Filho de não sei quem. Filho de não sei quem. Pessoas que filho do rei. Pessoas que não têm tempo, muitas vezes, de cuidar do seu filho, quem cria a escola, entendeu? Mas, cara, sem nenhum princípio, entendeu? Sem nenhum princípio. Tá, tem uma aula de inglês top, entendeu? Bilíngue e tal. Mas, cara, alfabetizada e tal, mas
Não é só isso. Mas tá preparando pessoas para serem pessoas, cara, infelizmente, que não vão colaborar no mundo. Entendeu? Por isso a polêmica, né? Algumas escolas muito boas, muito caras, aí não vão gostar. Princípios, né? Mas o meu filho não vão ter também, entendeu? Tem uma escolinha que é bem, né? a escolinha da nossa filha é atrás de casa, de bairro. Elas fazem devocional, ela tem 5 anos. E aí eu participando de reunião, de Dia das Mães, tudo, vamos orar, vamos assim, agradecer, vamos encerrar, vamos orar. Então todo o tempo é assim, sabe? E coisa simples, porque o evangelho, Jesus, ele é simples, poxa. É a gente que complica. Exatamente, é a gente que complica. Então, o Gustavo, quando a gente, né, começou, ele não tinha essa base. Agora, tu imagina a criança viver 10 anos desse jeito, né, a doida, na família doida, né, sem rumo, Aqui, né? e tentar puxar ele é complicado. Sim, ainda mais na fase que ele já tá com 13 anos. Agora a Lara, que tem 5, já mais fluido. Ela teve uma base, né? Já é mais fluido pra ela, né? E para aprender também, ela ouve, o Gustavo às vezes gosta de algumas músicas, né, e essas inglês e tudo mais, que ele gosta do idioma, e ele fica treinando. Aí ela fala, essa música é de Deus? Ela pergunta. Pega a peia. Aí ele, ai Lara, nem todo desenho que tu assiste também é de Deus. E aí eu vi eles discutindo ontem. Aí ela fala, mamãe, Gustavo não tá ouvindo música de Deus. Eu só gosto de ouvir música de Deus. É uma graça, caralho. Olha, mas muito legal vocês falaram disso, até porque a gente entra na primeiro tópico que a gente queria trazer sobre família, que são os princípios das famílias que a gente precisa estruturar, porque hoje se a gente olhar pra fora, meu amigo, vamos combinar, né? É um desafio. Se a gente deixar os nossos filhos do jeito que estão, a sociedade vai moldar eles do jeito que eles querem. E a gente precisa trazer princípios, né? Princípio de verdade. Como você falou, cara, o princípio da verdade ele é muito forte, né? E quais são os princípios, assim, que vocês normalmente usam? Mais usam, assim, não precisa ser todos não, porque tem 30, né? Mais um ou dois, assim, que vocês usam bastante, que vocês gostam. Não pode faltar. É que não pode faltar, assim, na família de vocês, sabe? Cara, já pegando esse gancho aí, já vou um pouquinho pra Bíblia aqui, já serve até como um devocional nosso aqui agora. Mas assim, eu acho que verdade e sinceridade, né? Nossa. A gente usa muito. Trazer interessante, hoje, né? Eu tava até aqui olhando hoje, tava conversando com a Lulu. Antes da gente vir pra cá, eu almocei, deitei um pouquinho lá, depois do almoço. E aí, eu tava esperando ela se arrumar e eu tava fazendo um estudozinho sobre o livro de Mateus. E interessante, Mateus, capítulo 19, acho que o versículo 7 em diante, fala a passagem do jovem rico. 17 em diante, salvo memória, eu sou muito ruim de memória, mas é Mateus 19, leiam lá. É a história do jovem rico, a história do jovem rico, todo mundo lá. conhece. Não, interessante, o jovem rico, ele fazia a obra de Deus, ele fazia tudo direitinho, honrava pai e mãe. E aí, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que Jesus responde para ele? Cara, vende tudo que tu tens, entendeu? E dá aos pobres. E vem e me segue. Aí a Bíblia fala que esse cara, meu irmão, o semblante dele caiu, ele ficou muito triste e foi embora. E aí, mais na frente, é muito interessante, porque os discípulos vão e perguntam, Jesus fala que é difícil um rico entrar no reino do céu, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha, que era o fundo, se trata muito de se prostrar, o fundo de agulha que a Bíblia fala, não é um fundo de uma agulha de costurar, o fundo de agulha era, as cidades tinham muros, e um camelo ele tinha que se prostrar para passar por debaixo, ou seja, um rico que ama dinheiro se prostrar é muito difícil, entendeu? É muito difícil. E aí os discípulos ficam doidos, aí eles falam, mas Jesus, nós te seguimos e aí como é que a gente faz para adquirir a salvação? Aí Jesus fala aqui, ó, vocês sozinhos não podem, senão pela graça, por Jesus, por Deus, senão pelo Pai que está no céu, entendeu? E isso é muito forte, cara, porque Jesus talvez, o que Jesus queria que aquele jovem rico falasse? Eu vou. Entendeu? Bora, tô aqui. Agora, bora junto, né? Não, bacana, só que, cara, ele só queria a sinceridade daquele cara. Deus, eu amo dinheiro. Deus, eu amo o dinheiro, eu preciso ser liberto do dinheiro. Verdade, porque ele sozinho, ele nunca ia se salvar, cara. A Bíblia fala isso pra gente. Ele sozinho, ele nunca ia se salvar, entendeu? Apenas através de Jesus ele ia se salvar. Então, isso é muito forte. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Cara, Deus, ele quer a nossa sinceridade. A nossa sinceridade, cara. A nossa sinceridade. Salmo 24, versículo 6, parte B, diz assim, ó, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Aí no finalzinho diz Selá, né? Esse Selá significa confirma, verdadeiro. Isto é uma palavra em hebraico.
Mas assim, o que tem a ver? Deixe-nos ser a geração. Pedindo, né? O que é essa geração? Uhum. Cara, Deus está falando pra gente, esse versículo está distinguindo um pouco quem é verdadeiro de quem não é verdadeiro. Entendeu? Nós queremos ser uma geração, Senhor, que tu se deleite em nós, que tu se alegre em nós, entendeu? E que busca a tua face, ó Deus de Jacó, entendeu? O povo de Jacó naquela época, ele era separado dos gentios naquela época, através da circuncisão, né? Uhum. Mas assim, cara, isso tem a ver totalmente esse versículo com verdade. Esse versículo, se tu parar para pensar, vários estudiosos, como Clark, entendeu? John Wesley e outros, eles falam desse versículo como uma distinção entre os israelitas verdadeiros e os israelitas falsos. Os israelitas verdadeiros, quais eram? O que se entregavam como sacrifícios. Se entregavam a si mesmo como sacrifício. E os falsos, que faziam sacrifício de animais, disso, daquilo. E achavam que era o suficiente. Então, cara, eu acho... Até no Novo Testamento, quando Paulo ele vai convocar Timóteo para substituir, porque ele teria que ser o sucessor de Paulo, ele diz assim, lembro da sua fé sincera. Ou seja, ele deve ter dito, eu não consigo, me ajuda, eu não sei, porque a fé sincera ela é isso. E nesse mesmo livro ele fala sobre trazer as coisas para a luz. É aquilo que está oculto. Então, eu acho que, só pra gente encerrar esse ponto aqui, eu acho que, cara, eu tenho certeza, Deus ele quer de nós sinceridade. Porque a gente vai pecar, a gente vai errar, mas a Bíblia fala que nós temos um advogado fiel, não é verdade? Mas ele quer sinceridade. Jesus chega lá em João capítulo 1 para Natanael, o que ele fala? Vejo em ti um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Coração sincero, entendeu? Que Deus está procurando. Esse chega o momento e é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em... A Bíblia diz isso. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. É verdade. Tá? Então, cara, acho que sinceridade é tudo com Deus, cara. Se você é sincero, mano, você alcança misericórdia. Entendeu? Senhor, tá difícil, eu não aguento isso. É simples, cara. Igual vocês falaram, vida com Deus é simples. É ser sincero, eu sou fraco, tá difícil, Jesus, eu não aguento mais. Continuo fazendo isso, continuo errando, mas me ajuda. Deus quer isso, cara. E essa sinceridade no relacionamento, no casamento, na família, assim, no casal, ela é muito importante, né? Porque, pô, amor, não tô conseguindo não, mano. Me ajuda aqui a resolver uma treta ali que eu preciso de ti. Eu não falo nem só de confusões. A Bíblia fala sobre pecado e fala sobre embaraço. Ou seja, se ele faz separação é porque são coisas distintas. O embaraço é aquilo que te distrai. E tem o pecado. Mas você já percebe que às vezes tem casais, a gente está 10 anos trabalhando com casais. Existem casais que às vezes trazem a pornografia. Vamos falar de uma coisa que realmente é muito comum? Traz a pornografia para dentro do casamento. E ele sozinho, ele não vai conseguir. Ou ela sozinha não vai conseguir. Porque hoje também tem mulheres envolvidas com isso. E como é que a gente vai falar? A gente sendo leal, a gente sendo verdadeiro. Meu amor, eu não consigo. Me ajuda. Não é só o boleto, é também essa questão. É a minha falha no caráter, eu não consigo. Me ajuda. Às vezes você tem dificuldade com mentira. Às vezes você não precisa mentir, mas você pagou o boleto, paguei. Tu vai pagar só amanhã. Tu não pagou. Amor, eu não paguei. Mas é uma mentirinha. Não é uma mentira, é uma mentira. Né? E são coisas que a gente precisa trabalhar com. A verdade, ela realmente, quem conhece a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, você vive livre. E isso é um princípio que a gente não abre mão, né? Amor dentro de casa. E assim, falando como igreja no geral, a base de uma sociedade forte são casais sinceros, né? Famílias sinceras. Se tudo fosse baseado nessa sinceridade, nessa verdade, trazer para a luz, a gente teria um mundo totalmente diferente. Só que o ser humano, ele tende ao quê? Esconder tudo para baixo do tapete. Sempre tem um quartinho lá, Deus entra em todos os cômodos. Esse da bagunça. Uma placa enorme lá, por favor, não entra Jesus, né? Pode. Então, eu acho que é isso, cara. Acho que se a gente consegue viver, ser leal a esse ponto, e ser sincero, as coisas andam, fluem, entendeu? E olha, esse ponto, ele puxa vários outros pontos, né? Porque se a gente é sincero no casamento, sincero com Deus, sincero com os filhos, as coisas vão fluindo, né? É isso. E é tão difícil. É difícil. Porque o dia a dia, o cotidiano, a vida ordinária, vamos lá. O extraordinário, você é sincero, você é isso e aquilo, vamos lá, você foi num culto e você, foi extraordinário, sentiu a presença de Deus e tal. Mas quando tu sai para ser crente no ordinário, é difícil.
E é esse o nosso desafio de todos os dias, a gente ser fiel ao Senhor no ordinário. Porque se você for fiel ao Senhor, a Bíblia fala que se você não ama aquele que você vê, isso, aquilo e tudo, se a gente não for fiel às pessoas que a gente vê aqui na terra, como é que você vai ser fiel ao Senhor? É verdade. Ele já ministrou muito no meu coração a respeito disso. Eu tava aqui lembrando de um devocional que eu faço, e tinha uma parte que falava assim: as pessoas acham que a intimidade acontece na escuridão, quando as luzes estão apagadas. Mas, na verdade, a intimidade acontece na luz. Acende todas as luzes, essa sou Isso, exatamente. A gente teve uma situação, acho que um ano passado, de sentar assim, e ter uma conversa muito, muito difícil. Eu acho que foi a segunda ou a primeira, eu não lembro, acho que, sei lá, a primeira ou a segunda conversa assim, mais difícil do nosso casamento. Que foi quando a gente expôs um ao outro todas as nossas vergonhas, todos os nossos pecados, tudo aquilo que tinha feito antes da gente se conhecer. E foi muito difícil. Foi não muito chave. difícil, cara. Assim, a gente de frente pro outro, eu chorava daqui, ele chorava daí, eu chorava daqui, eu chorava daqui. Mas foi totalmente diferente, porque a gente não tinha nada mais a esconder, a gente não tinha mais nada assim que temer, assim, sabe, um do outro. Podem vir falar o que quiser. Segura o celular, sabe? Fica com o celular, sabe? Não tem mais preocupação. E mudou completamente. Eu até falo que nessa época foi a época que a gente se reapaixonou. E aí acendeu mais ainda a vontade de ficar, de viver junto pra sempre. Porque, cara, eu vou procurar outro cara, ele me conhece melhor do que às vezes a mim mesma. Trabalho, né? Dá trabalho conhecer outra pessoa. Então é libertador, realmente. É libertador. Que forte, cara. E realmente eu concordo muito com essa questão da sinceridade. Mas só pra gente não se estender muito, eu quero fazer as outras duas perguntas que são importantes aqui, pessoal. Segura aí na cadeira que você tá assistindo. Mas eu queria também perguntar sobre os perigos, assim, que a família cristã passa. Porque, pô, a gente tem até alguns exemplos que a gente trouxe: pecado, inimigo, ideologias, falta de conhecimento bíblico. Mas se tiver outros que vocês acham que faz muito sentido, assim, quais os perigos que a gente precisa se precaver ali, sabe, pra família, sabe? Hoje, quais são os pontos, assim, que vocês, como líderes, né, diretamente de casais e de jovens, o que vocês veem, assim, que tá muito escrachado já na sociedade? Eu, respondendo primeiro aqui, cara, eu creio que a gente até falou que é influência. Influência, né? Cara, tem que tomar muito cuidado. O que você vê de crente aí apoiando pessoas com ideologias totalmente fora, sem princípios nenhum, entendeu? Que a gente vê, cara, a gente tem visto aí crente postando coisa, essa cantora me representa. Não é, cara? Cara, representa o quê, meu amigo? O que te representa, entendeu? Aí, cristão? Fala pra mim, né? Eu acho que influência é muito, eu acho que principalmente a gente trata muito de esferas da sociedade, né? E a gente como igreja, alguns pastores até falam muito, a gente dormiu muito tempo, né? Sim. Lógico, a gente, pra estar onde a gente está hoje, a gente está em cima de ombros de gigantes, né? A gente não pode negar isso. Teve todo o trabalho, uma base, essa galera antiga aí, pô, cara, desde pessoal antigo aí, arrebentaram, fizeram todo o trabalho, mas a gente foi muito, como é que eu posso falar? Esqueceu de muitas coisas. O crente não pode assistir televisão. O diabo foi lá e tomou conta da televisão. Não pode jogar bola. Não pode jogar bola. Sem quebrar. Desculpa, tá? Desculpa, meu querido. O diabo foi lá e tomou conta, entre aspas, do futebol. Tô dando um exemplo. Da educação. A gente, crente, não podia fazer faculdade. Tal. Porque se desviava. Entendeu? Né? E aí o diabo foi lá e você vê o tanto de professores aí que tem... que influenciam pessoas e não tem princípios nenhum, é absurdo, entendeu? Então o nosso pastor, o pastor Jonatas Câmara, ele fala muito de tomar conta de todas as esferas da sociedade. Eu acho que é por aí. Ser um cristão, entendeu? De relevância. Você ser um professor, você ser o melhor professor, mas ser um representante de Cristo. Você ser um jogador de futebol, inclusive nós temos também na nossa igreja, você ser o melhor jogador de futebol como um representante de Cristo. Onde for levar o reino, Onde for levar o reino. Como bons mordomos que somos. E isso é muito forte e muito bom, você não. Pra mim, dentro de casa, eu acho que... É porque, assim, às vezes a gente se envolve com a igreja e a gente é tendencioso a ser mais servo dentro da igreja, mais crente dentro da igreja do que dentro de casa. Isso é normal, tá, gente? Todo mundo passa por essa fase. E eu tenho notado que a desvalorização paterna, ela é algo, assim, que tá se alastrando. Onde, antigamente, a gente não queria ser igual ao nosso pai, nossa mãe. Nossa, meu pai é meu orgulho e tal. Hoje em dia o orgulho tá em outros lugares. E aí
a gente vem para a Bíblia. O primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra e tudo te vá bem. Isso é um princípio, É o princípio, é um mandamento é o primeiro mandamento com promessa. Será que ele é tão irrelevante assim? Mas hoje em dia, nossa juventude, a nossa geração não honra mais. Quantas vezes você visita seu pai? Às vezes eu fico, às vezes eu tenho essa questão, às vezes, dentro de casa. A gente está tão ocupado, às vezes, com as coisas da igreja, a gente não consegue visitar nosso pai, nossa mãe. E aí, hoje eu estava até vendo um podcast que dizia assim, quantas vezes você visita seu pai aí, no ano? Umas 5 vezes que meu pai não mora aqui, o rapaz falou, né? E quantos anos tem seu pai? 75. Você acha que ele vai viver até os 85? Acho. Acho que vai viver no máximo até aí. Então você tem 50 pontos com seu pai. Uou, ele contabilizou. Cálculo aí já, né? E aí ele falou, e aí, o que tu vai fazer? Ele vai aumentar. Porque quando a gente tem a noção, a gente corre atrás. Só que, na verdade, hoje a nossa juventude, a nossa geração, ela vive assim, tem todo o tempo do mundo. Não pensa, eu sou muito né? ocupado. Nossa. E esse é um mandamento que a gente está tendo dificuldade de cumprir. É um mandamento que o diabo, ele trabalha de um jeito, ele é muito inteligente nesse ponto. Ele não trabalha, que para você pecar, isso e aquilo, mas ele trabalha para você não ter tempo. A gente enche a Se boca. afastando de todo A mundo. gente Tu se afasta de Deus, tu não consegue fazer um devocional, O tu não mais consegue falar com teu interessante marido, é que nada. a gente estava até ouvindo essa semana também, e um dos temas lá foi, a gente enche a boca pra falar, tô na correria, como se isso fosse bom. Isso não é bonito. Não de falar. Você não administrou seu tempo. E isso serve pra mim, tá? Aí Porque sabe o que eu vivo na acontece? correria. Sabe o que Eu vivo acontece? atrasada pra algum Sabe o lugar. que acontece pra quem tá na correria? Ele tá gastando toda a energia dele no dia dele todo, e quando chega pra família à noite, ele tá dando as migalhas. É E pra verdade. Deus também, né? Mais migalha ainda. Migalha da Deus, migalha. tu sabe, Deus, eu tô Migalha. cansado. Meu dia foi muito corrido, eu vou orar deitado. Não, e outra que às vezes a pessoa serve tanto a igreja e ela acha que não, já tá tudo certo, então não preciso fazer mais nada, só preciso servir a E não igreja. E na verdade não, às vezes as pessoas têm, eu até ouvi um podcast hoje que foi no Positivamente, que é da Karina Bach, com um rapaz, eu esqueci agora o nome dele, Jonathan. Jonathan E ele falou assim, cara, as pessoas passam a semana toda na igreja, só que elas esquecem que elas têm que transbordar isso em algum lugar. E qual o horário, qual o momento Onde que elas vão é? transbordar? Porque elas passam a vida inteira dentro da igreja e que momento isso. ela transborda dentro da casa, dentro É do sobre ser irmão. um cristão de relevância na sociedade. É isso. A Sim. gente precisa tomar esses lugares. A Bíblia nos chamou para ser cabeça e não cauda, isso aqui para governar. O princípio do governo veio lá do Jardim do Éden. Governe, sujeitai a terra e tudo mais. E a gente não faz. A gente está sujeito aos outros, a onda que vem, a mídia que fala. Sim. Então são coisas que, se a gente não se posicionar, a gente não vira um cristão de relevância, a gente vira um cristão. É verdade. A minha mãe doente, esse período, eu tenho aprendido muito. Porque é nessa hora onde a gente vê que a finitude existe, né? Tá? Nós somos finitos. E a gente vai refletir sobre a vida. Então, meu pai morreu, poxa, eu comecei a refletir mais ainda. Minha mãe ficou doente, eu falei, Agora eu tô Deus, mais pensativa ainda. eu não tô preparada ainda para isso. E aí eu vou aproveitar minha vida, porque muitas vezes a gente tá dentro da mesma casa, mas a gente não tá fazendo uma companhia. Não conversa. Não estamos tendo tempo de qualidade. E muitas vezes a gente tá trabalhando, a gente trabalha dentro de casa, mas eu não tiro um tempo para ela, para conversar com ela. E como ela tá doente, é eu que tenho que ir. Eu tenho que colocar remédio. Eu não consigo conversar mais com ela. Eu vou chorar. O desafio tá grande mesmo, porque realmente como ela perdeu a audição, ela não consegue ouvir nada, então ela tem que escrever. Ela tá pra escrever um livro Eu tô já. pra escrever um livro, de tanto que eu já escrevi. Mas eu queria Contei conversar essa com piada ela. pra dar uma quebrada aqui. Né? Obrigada, amor. Eu queria agora conversar com ela, eu não consigo. É sobre isso. Às vezes a pessoa ela não morreu. Ela tá aqui, mas a gente não consegue mais. Meu irmão, se o foco é Jesus, glória a Deus, entendeu? Se o foco é Jesus, tá embasado na palavra, o que tá fora a gente lança fora, mas se tá embasado na palavra, agora a gente fica perdendo muito tempo pra saber se o aniversário de Jesus foi dia 25 de dezembro ou não. Se Adão teve umbigo, sabe? Cara, velho. só comemora, irmão. Comemora o dia que tu quiser, mano. Te respeito, mas deixa o pessoal que é dia 25 também comemorar dia 25. Lá no céu a gente vê que dia foi, pergunta lá de Jesus. Então a gente quer fazer todo mundo se adequar ao nosso modelo, e reino não é isso, cara, entendeu? Reino não é isso. E eu acho que muitas igrejas estão sofrendo, perdendo muitos jovens por causa disso, entendeu? Tu tem que trabalhar, tu tem que conseguir acho que a maior virtude do líder é conseguir extrair o máximo de todo o liderado. E aí a gente fica limitando muitas vezes. Essa semana na nossa igreja, a gente viu um rapaz que ele gosta de trap.
Aquele estilo musical. Um estilozinho diferente, né? Novo aí. Cara, ele é muito bom. E o moleque é absurdo, cara. Eu fiquei impressionado. O Caramba. talento dele, É o né? talento dele, Olha certeza só. absoluta. Aí eu peguei, amor, tu já pensou se faz uma abertura? Não, foi a Lu que falou, na verdade. Uma versão gospel disso, Não cara? faz uma Não, ele abertura faz da conferência, gospel. gospel, Bora fazer uma abertura Ah, da tá. conferência, alguma coisa assim com ele, porque Entendeu? o cara é bom. Só que, tipo, eu nunca vi esse moleque cantar isso na igreja, pô. Vai trazer mais jovens, inclusive, né? Eu nunca vi esse moleque cantar isso, que ele curte, que ele se sente bem cantando na igreja. Ele se adequa apenas ao padrão, entendeu? Aham. Tô dando um exemplo, tá, gente? Pelo Sim. amor de Deus, sei que a gente tem que cantar assim, mas também acho que tem que abrir pra dar oportunidade pra esse cara usar aquilo que é autêntico dele, entendeu? Sim. Um jovem Eu- autêntico, pô. Eu acho perigoso esse padrão, né? Não estou dizendo que tem que ser bagunçado, porque as coisas de Deus, elas têm ordem e têm decência. Uhum. Mas eu vou falar a minha experiência, por exemplo. Eu tive experiências onde, em algum lugar que eu estava servindo, não vou citar nomes, mas tipo, olha, tu é muito boa. Porque eu prego em muitos lugares, né? E antes, no começo do meu ministério, tu é muito boa. Mas é porque tu fala assim, aí não é legal. Então, queria me colocar dentro de uma forma. E foi por isso que ela veio, e a pastora Ana veio e disse, filha, Deus, ele não tem forma, ele tem formas. Deus vai te usar do jeito que você é. E às vezes a gente quer colocar dentro de um padrão. Ah, você não pode falar cara, você... Ah, A verdade é que quem fala cara alcança essa galera, e eu tenho uma galera que fala muito bonito e vai alcançar uma outra galera, Sim. porque o reino, ele é assim. E todo mundo soma. E todo mundo soma. E a cara. gente tem que respeitar essa autenticidade. Uhum. E é muito perigoso você querer colocar a pessoa num padrão, porque quando ela sai desse padrão, ela se perde. Sim. Porque ela não consegue, porque não é ela. E ela nem curte estar nesse padrão. ela fala assim, cria um "Não, eu tô apertada personagem, aqui", não sabe? é ela. Então, na hora que ela sair dali, e aí, o que eu vou poder fazer? A gente tem essa experiência, né, com o projeto que a gente tem, que a gente fundou junto com o Túlio e com a Valéria, que é o Authentic, né? O Authentic in Jesus, ele é um negócio assim que a gente não sabe explicar. Era para ser uma célula de família. E a gente reuniu, tinha 13 pessoas e de repente na segunda semana tinha 72, a gente foi expulso do lugar do estúdio que a gente fazia, porque tava dando muita gente, só podia ser 25. E aí cresceu, hoje dá 600 pessoas na reunião e tal. E assim, e como é? Não tem um padrão. A gente chega lá, se você for lá a primeira vez, você vai ver as pessoas, elas sentam no chão, não tem palco, a banda tá aqui, a galera tá aqui perto. Todo mundo junto lá. Todo mundo na mesma altura, porque pra Deus não tem mais alto, não tem mais baixo. Nossa. Aqui. E aí quando vai na hora de pregar, não é? Seja muito bem-vinda, pastora Jéssica, você que veio lá, não sei da onde. Não, você vai entrar e vai ministrar a palavra. Sem apresentar, sem nada, porque Jesus é o centro. Uhum. Não. E o que aconteceu? Nesses 4 anos que a gente tem o Authentic, existe uma unção tão diferente no Authentic que a gente não sabe explicar até hoje. Os pastores que vão, eles não entendem, porque a galera ela vai para adorar, e isso, aquilo, elas vão... De verdade, gente, faz fila de mais de 600 pessoas quando tem viradão, dá mais de 1.500 pessoas. Faz fila dentro do Canaã, fazendo volta. E eles ficam lá fora. Porque eles se alegram, eles fazem histórias, eles querem ir e tudo mais. E tem briga pra servir. Quando vai ter voluntariado? Eu quero ir, eu quero. As pessoas brigam. Gente, tem pastor que vai pra lá ser voluntário pra lavar banheiro. Não tem explicação isso. Então você vê, é nessa hora que a gente chega e entende. A liberdade, ela aprisiona. Você é tão livre pra estar naquele lugar que você não quer pertencer a outro lugar que não seja aquele. E com Jesus é isso. Não, é o mais bacana disso, um exemplo prático. A gente tem um louvor lá no Autêntico, não era pra ter, também surgiu do nada. A galera tava sem tocar nas igrejas, alguns machucados, alguns tristes. Mano, vamos formar uma banda e fazer um sonzinho. E a gente pegou e começou a tocar. E aí alguns chegaram comigo depois e falaram, poxa, Neto, vou ter que sair por causa disso. Adivinha o que o Netão falou? Tudo bem. Amém, mano. Deus abençoe. certo, Tamo cara. junto, a porta tá aberta pra você. O cara se sentia amado, velho. Aí o cara pegou, mano, Passou um ano e pediu um pra ano voltar. depois, pediu pra voltar. Porque, cara, não dá, a gente não é dono de ninguém, mano. Tu não é dono. Aí alguns líderes, não, tu não pode sair por causa disso, não sei o quê. Tu não pode tocar lá, ou do outro lado. Tu não pode tocar lá por causa disso, aquilo. Começa aquela confusão toda que não tem nada a ver. Não precisa Só disso. perde. Quando, na cara. verdade, o que acontece? No Autêntico em específico, pessoas que estavam desviadas, filhos de pastores, iam lá, estavam desviados. Hoje eles são Saíram pastores de uma pastores. congregação. Mas ele diz, a minha história começou aqui, quando vocês não olharam para minha dificuldade. Vocês me amaram. Acolhido, né? A gente estava junto, vambora, vamos mandar a segunda milha.
Tá precisando? Ah, vou enviar para fazer missão, não sei, vamos fazer uma cota aqui. Teve pandemia, vamos juntar dinheiro, vamos juntar alimento, vamos dar para essa galera, vamos ajudar. E tá na rua, ser crente, sabe? A gente tem a célula com os atletas de futebol. A célula com atletas de futebol. Todo o time do Manaus era nosso liderado. Com as famílias deles, né? Com as famílias deles. Muito legal isso aí. E Algo hoje legal de tem falar um também. na Tailândia. A gente foi convidado para abrir uma célula lá no Paysandu. O Neto foi lá e abriu uma célula no Paysandu. Beleza, com a galera e tudo mais. Eu quero mandar um beijo pro Igor e pra Andresa que tá lá em Belém e pro Hamilton, tá, gente? Por favor. Mande O Ibra da Amazônia. Hamilton, Vivi, amo vocês que estão lá na Tailândia. Eles vão ouvir que eles não estão nem doidos. Tem que ouvir isso aí. Mas assim, a gente é muito grato porque olha o que acontecia. Quando diziam assim, olha, vamos pra célula. E a gente é da Assembleia de Deus, eu acho que eu posso falar, né? Aí as pessoas diziam assim, mas é de quê? Da igreja? É da Assembleia de Deus. O que o pessoal imaginava? 2 irmãos, porque eles diziam, é do pastor lá da igreja. O que eles pensavam? Uma irmãzinha da saia longa, Do coque, chinela sim. e o coque dando revelação, né? E o Neto, a blusa xadrez, a baiana e a coisa aqui embaixo. Quando eles chegavam lá, a gente tava de short e tal, na boa. de Havaiana. De Tudo Havaiana, descolado, né? Eu de descolado. Havaiana mesmo. Sentando vambora, fazendo brincadeira, fazendo churrasco, assistindo futebol com Divertido, eles e ambiente tal. agradável. E todos eles, era completamente igual. Todos eles chegavam com a gente e diziam assim, cara, vocês são legais, né? Olha só, Vocês são diferentes. Porque quando falou pastor, eu imaginei outra coisa. E eles são, até hoje, todos eles foram para algum estado, para algum lugar, para outros times e tudo mais, e todos eles continuam tendo contato. Eles não saem do grupo da célula até hoje, pra ter ideia. Não quer sair, né? Não quer sair. Aí, quando vocês vierem aqui em São Paulo, passa aqui em casa. Teve um que queria atravessar São Paulo pra encontrar com a gente. Não, mano, fica aí, te acalma, né? Então, tipo, a gente tá querendo ir lá na Tailândia visitar e tudo mais. Mas assim, é porque quebrou, porque Quebra um padrão ali, né, o cristianismo, ele deve ser simples como Cristo é. Só que a gente fica dificultando, protocolando, padrão, não. Os meninos iam pra igreja e eles chegavam de bermuda lá, porque eles andam de bermuda, entendeu? O tempo todo, e pra eles isso é normal. Aí se eu for numa outra igreja e fico olhando pra eles, aí o cara não volta mais, entendeu? Então a gente fica querendo criar um padrão, não, tem que saber que vai pra igreja, não sei o quê. Não é assim, a igreja é pra todo mundo. A igreja é um hospital. E quem faz essa parte de convencimento é o Espírito Santo. É um confronto, é igual, por exemplo, no Authentic, cara, teve uma vez que me chamou muita atenção. Ficou quase um mês, na época a reunião era toda sexta-feira. E um casal de lésbica tava indo pro Authentic, né? Se sentindo abraçado. De homossexual também. De homossexuais também. Não sei nem se pode falar gay, né? Homossexual. Tá tudo bem, pessoal, relaxa. Qualquer coisa dá o corte aqui. Não sei. Mas assim, vamos lá. Foi um casal de moças homossexuais. E o que aconteceu? Cara, elas passaram um mês indo lá pra Authentic. O pessoal abraçava direto, elas iam direto. Agora, mano, a gente vai te abraçar, cara. Entendeu? Pô. Vamos abraçar, é um prazer, amamos elas. Agora é o seguinte, quando o Espírito Santo confrontar, mano, É o Espírito que vai confrontar. aí só não vai deixar de segura, pregar a meu irmão. verdade. Exatamente, O problema é que as cara. pessoas não querem. Quando vê um casal de homossexual, ou sei lá, da Umbanda, como tem gente da Umbanda que vai lá pro Authentic e acha sensacional. Sim. Eles querem que a gente pegue e diga assim, tá errado. A gente não vai fazer isso. Quem faz isso é o Espírito Santo, meu irmão. A palavra é essa daqui, Agora sim, amiga. essa pessoa tem que estar preparada pro confronto do Espírito Santo, porque o Espírito verdade. Santo vai confrontar, né? Com certeza. Mas quanto a amar, mano, vai amar e nós Vai temos que receber todo amar mundo, só todo não é mundo. inclusiva de separar. Não, vou pegar a Exato. Bíblia e recortar, né? É Não tem isso cabimento Essa parte disso. eu prego pra cá. Não, É. lá a gente abraça todo mundo, mas a gente orienta. Ó. Aqui, qual é a sua igreja? Ah, não, eu não gosto de ir pra igreja porque lá todo mundo me olha estranho, não sei o que, não sei o que. A verdade é que a gente fica orando pra que essa galera mude, pra que essa galera se converta, mas quando essa galera chega dentro da igreja, a gente não sabe nem lidar com eles. A gente não abraça. igual... Sabe o que a gente faz quando entra um homossexual? Aí começa os homens, olha aí, teu namorado chegou. A gente começa a tirar onda. Sim ou não? É isso que acontece. Quando vem um bêbado, aí, tem como tirar, esse homem tá incomodando, fazendo barulho, espirrando aqui, não sei o que, tá fedendo. Então, a gente tem que ser igreja. Chegou lá, meu irmão, seja muito bem-vindo. Bora aqui, ó, senta aqui. Qual é o seu telefone? Eu quero falar com o senhor. E pronto. A gente tem que ser igreja. Jesus era assim. Agora assim, só pra deixar claro, tá? Vai que corta essa parte, fala que a gente tá... Mas assim, vamos lá. Eu acho que tudo, cara, a base de tudo é o respeito. Entendeu? Respeito, né? Ó, eu, minha esposa, a gente compactua da mesma opinião. Acho que vocês também... Cara, nós não temos nada contra homossexuais. Sim. Não. Entendeu? Olha, tem uma Agora- história de uma amiga... Mas pode terminar. Agora sim, ó, vamos lá.
Pô, bicho, se você vai lá, é uma escolha sua, mano. Sim. É uma escolha sua. É. Agora faz lá no teu quartinho, entendeu? Eu não Não fico me precisa, abraçando, me agarrando não vai com querer, neto. não vai Por que que eles querer, querem que eu fique me não abraçando? vai querer. Eu e a minha esposa, a gente nunca se agarrando na praça, no banquinho da praça, se Não tem agarrando, se necessidade, beijando. né, cara? Aí o cara que é na frente do meu filho, pô, que querer empurrar a goela abaixo. Eu acho que é aí que tá uma... E a arma de Existe Satanás, na verdade, pra querer mudar os padrões, Sim. pra querer dizer que tá tudo bem, que é tudo normal, que tá É. tudo certo. Entendeu? Eu acho que a base de tudo é o respeito. Se Sim. tiver respeito de um lado, vai ter do outro, cara. Vai Entendeu? sim. Sempre teve isso, A entendeu? verdade é que isso pode se tornar comum, mas normal nunca vai É ser. isso mesmo. E a gente Olha, precisa saber. Isso é verdade. É Tem isso uma história de mesmo. uma amiga nossa que ela é homossexual também. E ela, uma vez ela perguntou da Jéssica assim, vocês viraram crente e tal, Não querem mais falar comigo. e Né? não vão Ela- poder mais falar comigo não. Aí a gente falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. A gente vai frequentar a igreja, a gente continua te amando. Talvez a gente entenda a outra situação que é relacionada a pecado e tal. Mas a gente é pecador, a gente comete erros e tá Igual, tudo certo. A é. questão quer dizer, não tá tudo certo, né? Mas a questão é o seguinte, a gente não vai deixar de te amar pelo que tu tá fazendo, assim. Senão a gente não vai ser cristão, pô. A gente Exato. precisa levar o amor mais pra você, levar a palavra mais pra você, mais a verdade. Talvez se o Espírito Santo te tocar e ele te convencer diferente, foi ele que fez. E honra e glória toda dele. Exatamente. Não tem nada a ver com a gente, sabe? Eu chego no salão, todo mundo, a maioria lá é homossexual. Eu chego, e aí, tudo bem? Abraço, beijo. Eu digo, ó, mano, Jesus vai mudar a tua vida. Mano, Ainda toca eu alguma muda coisa, né? de nome se Jesus não mudar a tua vida. Eu começo a falar, hoje mesmo ele tava falando, não, porque eu terminei que eu não sei o quê. Falei, menino, glória a Deus. Glória Agora a é a Deus. oportunidade de tu conhecer Jesus. Vambora. Ele começa a rir. Ele, ai, meu Deus, não te Ele vai aguento. ser o homem da tua vida. Não é, olha só. Pronto, é o homem que Da tá procurando, nossa. né? Tu vai casar com ele? Mas, tipo, é muito natural. A gente não pode Sim. fazer isso. Você pode dizer, ai, sangue de Jesus tem poder. É, Não sei o ficar quê. repreendendo a pessoa. É, Não, que calma, isso? relaxa, né? Imagina se Jesus falasse assim com a gente toda vez. Nossa. Sangue de Jesus tem poder. Estava perdido, né? Olha só, pessoal, a gente tá chegando na reta final. Mas olha só, tá sendo muito lindo ainda. Mas antes da gente finalizar, a gente queria que vocês deixassem um recadinho de tudo aquilo que a gente conversou sobre família, sobre casamento, sobre jovens, aquilo que mexe com vocês. Que talvez vocês tenham algum recado que normalmente vocês dão assim pros jovens, pras pessoas, e que vocês gostariam de falar pra galera que tá assistindo a gente. Vai, amor, Só vai. queria agradecer primeiramente aqui, Diogo e Jéssica, tá bom? Porque assim, me senti tão em casa, tá aqui a minha esposa, cara. Eu não falo, Fala eu não assim, falo não. muito assim, Mesmo, irmão. Tô cara. achando Eu estranho. sou Que muito legal. tímido, sou muito tímido, eu não falo muito. Louvado E seja só Deus por agradecer isso, então. vocês, tá bom? E que Deus abençoe a nossa juventude, né, cara? Façam a diferença, sejam a diferença, entendeu? Acreditem e continuem, cara, porque Deus, ele é fiel e Deus tem grandes coisas pra cada um de vocês que estão aí do outro lado, tá bom? E vamos pra cima, porque Deus é maravilhoso, gente, tá bom? Tamo junto. Só pra deixar um versículo aqui, tá? Tá. Pode falar. Tiago, capítulo 4, eu acho, versículo 3, fala assim, na tradução da linguagem de hoje, fala assim, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para se esbanjar nos seus próprios prazeres, a Bíblia fala desse jeito. E aí, um pastor tava dando essa palavra domingo retrasado e ficou cucando na minha cabeça, sou meio assim, meio doido, assim. Eu fico pensando muitas vezes na mesma coisa. Eu falei, caramba, se pede mal, existe uma forma de pedir bem. Na verdade, qual seria essa forma? E aí, quando eu vejo a sequência do versículo, para se esbanjar nos seus próprios prazeres e deleites, algumas traduções falam. E aí eu vejo que Deus é um Deus totalmente coletivo, cara. Deus não vai te abençoar só pra você, mano. Sim. É no plural. Reino sempre vai ser no plural. E aí, só pra encerrar, deixar isso daqui como pra vocês pensarem um pouco. Um amigo meu, ele comprou uma moto, muito amigo meu, e fiquei muito feliz, lógico, um motão daqueles top. E aí eu peguei e falei pra ele, tem até aqueles grupos, o pessoal faz aquele grupo de moto, tal, sei. Anjos da Noite e tal, não sei o quê. Engraçado, Falei, mano, sabe que Deus te deu essa moto aí pra te fazer diferença no meio dessa galera, né? Então, mano, monta logo um grupo Anjos do Céu aí e vai ganhar todo mundo pra Jesus. Porque Estrelinhas assim, de Jesus. Deus não vai dar uma moto, Deus não Não vai é te do dar uma nada. Ferrari só pra tu se esbanjar naquilo. Sim. Tem algum propósito, Deus quer salvar alguém, meu irmão, com isso aí. Deus quer atingir outras pessoas, tá? Então, o que eu deixo aqui pra encerrar, depois do agradecimento a vocês, cara, pensa sempre no coletivo. Deus é totalmente plural, entendeu? Deus ama pessoas, tá entendendo? A gente vê, cara, ama o cachorro também, tá? Pelo amor de Deus. Mas a gente vê pessoas que amam mais os cachorros do que pessoas. Não, Deus ama primeiro pessoas. Pedro, quando Jesus chega com Pedro, Pedro, tu me amas? Mestre, sabe que eu te amo. Sem quebrar. Você sabe que eu te amo, mestre. Então apacenta as minhas. ovelhas. 3 vezes ele falou isso. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, Deus, o propósito de Deus é com pessoas, tá? Não tem nada a ver você ter um cachorrinho, pode ter, seu gatinho.
mas a prioridade são pessoas, cara. Amar pessoas, ajudar pessoas, ser abrigo para pessoas. A gente vê tanta gente precisando. Então, encerra aqui, tá bom, gente? Obrigado. Deus abençoe, tamo junto. Quase derrubei aqui 2 vezes, tá, mano? Mas aí Manda conta depois. tá tudo tranquilo aqui, tá? Fala aí, Lu, teu recado. Mano. Eu quero também agradecer, de verdade. Gente, fluiu muito legal, Nossa. muito bacana. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vocês são sensacionais. A gente já acompanha vocês pelas redes sociais, como a gente falou. E eu creio que isso é algo muito... Isso não é só um podcast. Isso é uma missão. Isso é um ministério. Porque hoje o podcast, ele alcança gente do mundo inteiro, né? Então tem um propósito. E ver vocês se dedicando a isso é você ver o cuidado de Deus com toda uma geração. Então, todas as vezes que vocês pensarem em esmorecer, esqueçam, tá? Existe um Deus que respalda vocês e que chamou vocês e capacitou para isso. Vamos pra cima. E então eu quero muito agradecer por estar fazendo parte disso, porque pra gente é importante, né, amor? O reino, ele é coletivo, né? É você somar aquilo que você tem de melhor com a outra pessoa e assim pessoas são alcançadas, mais pessoas são salvas, mais pessoas, elas reconhecem que precisam ter uma vida diferente. Então, muito obrigada. Deus, ele vai fazer muito mais do que vocês imaginam, pensam, sonham, sejam intencionais. E eu vou até complementar aquilo que o Neto falou, para como deixar o recado. O Neto falou sobre ser coletivo, sejam intencionais. Porque a gente precisa ser coluna, a gente precisa ser voz nessa sociedade, a gente precisa governar. A Bíblia fala que Deus estava com José mais de uma vez. E Deus precisa estar conosco. Nós precisamos estar em Cristo. A Bíblia fala aí de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A gente fica muito preocupado. Para que Deus me chamou? O que eu vou fazer? Porque eu não sei fazer nada. Quando, na verdade, Ele nos deu uma missão. Mais do que você cantar, pregar bem, sei lá, ser um evangelista, um pastor, você é o pregador do evangelho. Você vai ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós somos testemunhas de Cristo. Então, que nós sejamos a Bíblia que o mundo lê, sabe? As pessoas, antes de me olharem, me esperarem abrir uma Bíblia, elas vão olhar o meu comportamento e o seu. Por isso eu digo, seja intencional. Ultimamente eu tenho feito algo que é assim, todo lugar que eu entro, eu digo, Deus, qual a tua opinião sobre esse lugar? Nossa, Deus, o que é que tu quer com tal pessoa? Me mostra, sabe? Em todo lugar que eu entro, eu tenho feito isso, sabe? E tem sido algo sobrenatural. Eu tenho visto a mão poderosa de Deus nisso. Então, seja intencional. Quando você entrar na sua farmácia, quando você entrar no Uber, sabe? Quando você entrar no lugar, abençoe o lugar. Porque nós somos profetas nessa geração. Às vezes a gente entra e sai do lugar, a gente não abre nossa boca. Entra no lugar, eu abençoo esse lugar. Deus, esse lugar vai ser próspero em nome de Jesus. A gente chegou aqui, a gente orou, porque a gente acredita nisso. A gente sabe que o Deus, ele é um Deus que se move. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu creio que Deus, ele vai curar. O cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ser intencionais. Então, que eu e você possamos viver debaixo da poderosa mão do Senhor. E o principal, todas as vezes que a gente tem uma vida com Deus, a gente tem que tomar decisões. E para você não errar, sempre pergunta, no meu lugar, o que Jesus faria. Nunca mais a gente vai errar tanto nessa vida. Nunca mais o erro vai ser algo que vai todo tempo ser suscetível. Todo tempo eu tô errando, Senhor, me perdoa. Deus, no teu lugar, como tu faria? Deus, no meu lugar, qual é a tua opinião sobre isso? Eu não quero perdoar. Deus, qual é a tua opinião sobre isso? No meu lugar, o que tu faria? Deus, quando alguém vier tomar um conselho com você e tudo mais, a gente sempre fala, Deus, que não seja a nossa opinião, mas seja a tua opinião sobre a vida dessa pessoa. Porque a gente sabe que às vezes a gente é muito cheio de opiniões, mas quando a gente dá a opinião do céu, coisas sobrenaturais acontecem. É verdade. E é isso, muito obrigada, gente. A gente Obrigado, tem que colocar muito Deus no centro, no nosso foco mesmo. É uma forma da gente cometer menos erros, né, possíveis aqui. Somos passíveis a erros, sim, mas não dá pra ficar usando essa mesma desculpinha pra sempre. Somos pecadores. A gente se esconde atrás disso, né? Não dá mais. A gente não tem mais tempo pra isso. E não diz mais a respeito só da gente, diz respeito à próxima geração também. Somos responsáveis como corpo de Cristo, né? Gente, olha, a melhor parte, assim, eu gosto muito do podcast, é que quando a gente traz alguém aqui, a gente é muito edificado, a gente aprende muito, né? Eu segurei o choro aqui mais 10 vezes. Eu disfarcei bem aqui, eu acho. A gente aprende muito aqui, sabe? Realmente foi um projeto que Deus colocou no coração do Diogo.
E ele me convenceu de que ia dar Foi certo. O Espírito Santo me convenceu, porque o Diogo não conseguiu me convencer na primeira vez. Foi não. Mas eu fico muito, muito grata de estar aqui com vocês, de aprender um pouquinho com vocês sobre o ministério. E quando eu falo assim, que eu aprendo muito, me inspira também ver pessoas caminhando e liderando pessoas e ver que hoje existe uma parte da igreja que está se perdendo muito, que está levando tudo para heresia, né? A própria Bíblia levam para heresia, assim. E quando eu vejo pessoas caminhando tão firmes, com tanta clareza, assim, do propósito de Deus, porque não é nosso, é de Deus o propósito. Então me alegra, me traz ânimo, me traz esperança, me traz mais vontade, mais coragem e acaba encorajando, né, nossos projetos também, assim. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Espero que voltem mais vezes. Vamos deixar aqui, olha, pessoal, de repente a gente pode criar um outro conteúdo aí pra Uma vir série, pra fazer né? uma série aí, falar Vamos alguns conversar sobre conteúdos isso. específicos. Legal. A gente vai trocar uma ideia. Eu espero que vocês tenham gostado. Posso finalizar aqui já, né? Já. Espero que vocês tenham gostado. Posso? Já passou. Ó, pessoal, a gente não queria terminar, é claro, mas ó, muito obrigado novamente. Deus seja louvado nesse momento, mais uma vez, e que muitas e muitas pessoas possam ser tocadas através deste bate-papo. Compartilhe com mais pessoas e bora junto. Bora junto.